Quais são os assuntos mais cobrados em matemática na prova do CFO? Bom, a gente sabe aí que a prova de matemática é uma prova extremamente difícil nesse concurso e muitas pessoas optam por não fazer essa prova e estudar tudo uma letra só. É uma boa estratégia? Era até o ano de 2019. Depois de 2022, que virou tudo um peso só e até então vai ser assim, não é mais interessante que você chute tudo na letra só em matemática. Ponto. Final. Tudo agora tem o mesmo peso. Não é mais interessante que você chute tudo na letra só. Vou dar, inclusive, um exemplo. Um Burana foi 01 em 2019 e chutou tudo na letra só em matemática, acertou 3. Foi 01. Lá já em 2022, o cara que foi o 01 foi o cara que é professor de matemática. Então já mostra aí que a ideia é que você estude essa disciplina com afinco para que você não passe batido, beleza? Eu sou Francisco, sou do Rumo à Aprovação, sou aprovado tanto no CFO quanto no Soldado da PM da Bahia, concurso 2017 e 2019. E tô aqui para dizer para vocês algumas dicas para você ser aprovado. Mas antes dessas dicas, eu gostaria que você desse um like nesse canal, nesse vídeo, curtisse, comentasse esse vídeo, se inscrevesse no canal, ativasse o sininho, deixa aqui um comentário acerca de uma sugestão de algum vídeo que você quer ver aqui nesse canal. Beleza? Então, mas tranquilo. Vamos lá. Dito isso, o que você quer saber agora é, Francisco, quais assuntos eu posso deixar de estudar e quais assuntos eu devo estudar sem precedentes. Existem sim alguns assuntos que você pode deixar de estudar, existem os assuntos que você precisa sim estudar para essa prova. Mas vou te contextualizar acerca do concurso primeiro. O CFO, por óbvio, está autorizado aí 100 vagas para esse ano ainda 2024. É interessante que você estude para esse concurso, porque talvez seja o último de nível médio. Também é um concurso que acabou a limitação de vagas para mulheres e então é um concurso que vem com muitas novidades. Então, essa é a sua oportunidade de estar aprovado no CFO da PM da Bahia de uma vez por todas. Tendo em vista que se você não é bacharel em Direito, talvez seja a sua última oportunidade de fazer um concurso nível médio para ser oficial da PM da Bahia. Então, justamente por isso que eu estou fazendo essa série de lives aqui, para que você se ambiente nesse concurso e saiba com o que você pode lidar ou não. E é justamente por isso que eu analisei os concursos do CFO de 2010, 2011, 2012, 2014, 2017, 2019 e 2022. 7 concursos do CFO, 95 questões de matemática, para trazer para vocês a estatística aqui atualizada do ranking de assuntos de matemática. E perceba que não é o fato de um assunto ter muitas questões que você vai ter que estudar, e também não é o fato de o assunto ter poucas questões que você não vai ter que estudar. O que a gente vai traçar aqui não é isso. O que a gente vai traçar aqui, já que a gente está próximo do edital, é: eu consigo ou não consigo aprender esse assunto nesse momento? E eu estou partindo do pressuposto de que você é o cara que não sabe nada, que está do zero, que ainda não tem histórico de estudo de matemática, assim como era eu. E aí teve que escolher alguns assuntos para se sair bem na prova. Então vamos lá. 95 questões analisadas. Qual é o assunto hoje mais cobrado em matemática na prova do CFO? Bom, o assunto mais cobrado hoje é o assunto de geometria. É um assunto fácil? Não. É um assunto que você vai aprender rapidamente? Não. É um assunto que você pode deixar de estudar? Também não. Por que não pode deixar de estudar? Porque as questões não são tão difíceis. E aí, vamos lá, vamos destrinchar essa geometria aqui em 3. Existem 3 geometrias para você estudar: geometria plana, geometria espacial e geometria analítica. Geometria plana e geometria espacial tem algumas questões tranquilas que dá para você resolver de boa. Então, dá sim para você estudar geometria plana e geometria espacial. Geometria analítica, eu não sugiro que você estude. Ponto. E aí, das 17 questões, eu acho que só foram as 4 de geometria analítica. Então, as outras 13 foram de geometria plana e geometria espacial, o que dá sim para você estudar. Então, o assunto mais importante de matemática para o CFO da PM da Bahia é o assunto de geometria e medidas. Sendo que desse assunto de geometria, você não vai estudar geometria analítica. Isso partindo do pressuposto de que você é um cabeça de mamão, coco seco aí, igual a mim, que não sabia nada de matemática.
Se você é professor de matemática, por óbvio que você vai estudar geometria analítica. Mas se você não é uma pessoa normal aqui que teve uma base ruim de matemática, você não vai estudar geometria analítica, certão? Beleza. Segundo assunto que mais caiu no CFO. E aqui esse assunto eu coloquei ele dividido em 3, porque geralmente quando cai um desses assuntos, caem os outros 2, que é análise combinatória, teoria dos conjuntos e probabilidade. Esse assunto aqui, ele despencou em 15 questões das 95. Então, quase 20% foram análise combinatória, conjuntos e probabilidade. Pô, Francisco, por que você dividiu nos 3 assuntos? Porque são assuntos que caem juntos. E são tranquilos de fazer? Depende. Quando a questão tem como assunto principal probabilidade e conjuntos, e aí análise combinatória é o assunto acessório, a questão é fácil. Quando a questão tem como assunto principal análise combinatória, geralmente é uma questão que nem professor de matemática consegue resolver. Então aí que está o grande problema de matemática no CFO. Então perceba que a gente está fazendo um gráfico aqui de pizza acerca do que você vai estudar ou não nessa disciplina. Então, mesmo as questões de análise combinatória sendo difíceis, devo estudar, Francisco? Deve sim, porque essa análise combinatória vai servir para que você resolva as questões de conjunto e probabilidade. Beleza? Pronto. Próximo assunto, que é mais importante, raciocínio lógico matemático. Raciocínio lógico matemático é um assunto extremamente importante, sobretudo na última prova do CFO. A última prova do CFO foi a prova mais fácil da história, onde muitas questões foram pegadas em Enem, que você respondia com regra de 3, raciocínio lógico matemático. E das 95 questões, 11 foram de RLM, sendo que das 11, 3 foram da última prova de 2022. Então na última prova caíram 3 questões de raciocínio lógico, pô, na última prova. E aqui eu não estou falando só de questão de proposição lógica, não. Estou falando de raciocínio lógico como um todo. Você precisa raciocinar ali, logicamente, para entender aquela questão, aquela demanda daquela questão. Beleza? Então, raciocínio lógico é um assunto que você deve estudar e deve fazer muitas questões. Por quê? Primeiro, é um assunto fácil. É um assunto que você vai conseguir responder as questões da prova. E foi o que tornou a prova de 2022 a prova do CFO mais fácil da história em relação à matemática. Beleza? Pronto. Próximo assunto. Na verdade, tem 2 empatados aqui. A gente tem matrizes e proporcionalidade e finanças. Vamos lá, matrizes. O assunto de matrizes é difícil, mas sugiro que você estude. Por quê? Nesse assunto aqui de matrizes, a gente tem uma questão muito interessante que é, em todas as provas do CFO caiu pelo menos uma questão de matriz e algumas caíram 2. Tanto é que tem 9 questões, a gente analisou 7 provas. Matriz esteve presente em todas as provas. Beleza? Então, matriz esteve presente em todas as provas, de modo que, se você quiser ter uma questão certa de matemática no CFO, você vai estudar o tema de matrizes. Beleza? Então, todas as provas do CFO tiveram esse assunto. Próximo assunto, proporcionalidade de finanças. Aqui, geralmente, cai juros simples e juros compostos. São questões que você consegue fazer, inclusive, com regra de 3. É interessante que você vá para cima desse assunto também. Outro assunto fácil. Depois de proporcionalidade de finanças e matrizes, funções. Na verdade, funções cairiam 11 questões. Mas por quê? Funções foi um assunto que eu não botei lá em cima. Funções, cara, aqui ela se divide em funções exponenciais, funções quadráticas, funções de primeiro grau, funções de segundo grau, funções logarítmicas, sendo que das 11 questões, 9 foram de log. Log geralmente cai também em toda a prova, mas Francisco, você indica eu estudar log? Não. Por quê? Porque as questões de log são muito difíceis, cara. Não indico você estudar a função logarítmica do CFO. Não indico, porque não dá tempo mais, cara. A não ser que você, foi o que eu falei, a não ser que você seja um cara fora do comum, fora do normal. Um cara normal não vai aprender log pra acertar as questões do CFO de hoje pra amanhã. Não vai. E realmente é uma questão que você vai perder, porque logo cai toda a prova. Praticamente toda a prova. Se teve 1 ou 2 das 7 provas que não caiu, é muito. Mas geralmente log é um assunto certo na prova. Teve inclusive o CFO 2010 que caíram 2 questões de log. 2. Aí você perderia 2. Mas é um assunto que você vai para aquela regra do chute lá. Ó. Infelizmente. Chuta tudo na letra só. Na minha prova caiu questão de log e eu acertei no chute. E não precisei aprender. Beleza? Pronto. Função exponencial, não estude não.
Função de primeiro e segundo grau talvez sirva para você, mas também não estudaria. Progressões aritméticas e geométricas. Caíram 3 questões. Eu estudaria PA e PG porque elas servem para você fazer outras questões também. Muitas vezes PA e PG estão dentro de outras questões. Sistemas, 3 questões. Geralmente vem com questão de matriz. É interessante que você saiba sistemas? É interessante que você saiba sistemas também. Mas não fique cobrando com essa matéria não. Álgebra, também 3 questões. É interessante que você aprenda. E aí vem para os assuntos que você não deve aprender de jeito nenhum, esses dois. Números complexos e trigonometria. Trigonometria caíram 3 questões. E aí, as 3 questões de trigonometria que caíram foi 2010, 2011, 2011. Foram as 3 questões. Então, de 2012 para cá, não caiu nenhuma questão de trigonometria. E é um assunto extremamente difícil. De modo que, se cair na sua prova hoje, é melhor que você nem tente acertar no chute. E se errar, também tá valendo. E aí vem estatística, que é um assunto que é interessante que você saiba. Média, moda e mediana. É interessante demais que você saiba. Desvio padrão e variância, talvez não. Mas também é importante que você saiba, porque eu já vi prova que caiu, cobrou a variância de uma questão. Beleza, é aceitável o erro de variância? É. Mas média, mediana e moda não é aceitável não. Você tem que saber, certo? Algumas informações que você precisa entender aqui. As provas do CFO de matemática, cada ano que passam, têm ficado cada vez mais contextualizadas. Mais textos e menos questão bruta. Antigamente era questão bruta. Dava uma função logarítmica e falava resolva. Hoje não. Hoje tem mais um texto. Aí envolve juros, envolve conjuntos. O que é melhor para você, porque você consegue fazer mais questões. Mas o que eu estou querendo dizer é que dá sim para se preparar para o CFO na matéria de matemática, na disciplina de matemática. E o rumo à aprovação é extremamente específico nisso, velho. A gente pode ter certeza que a gente busca a sua excelência e a sua aprovação em todas as disciplinas. A gente não vai desistir de você em nenhuma delas. E a gente sempre indica que o aluno não chute todas as questões em matemática, porque ele vai estar cavando a cova dele na reprovação. Não faça isso, cara. Não faça. Se você quiser se preparar especificamente, a gente tem uma aprovação, o link está aqui na descrição. Se matricule já no nosso curso e não perca tempo. Mas vou dizer mais para você. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe um comentário aqui falando do que você achou desse vídeo e o que você acha da disciplina de matemática no CFO PMBA. Beleza? No mais, senhores, um abraço, tamo junto e até a próxima, rumo à aprovação.